Boa noite aos amados irmãos. Salmo 145, 3. Parte A. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Saudações em Cristo, meus amados irmãos. Mais uma vez, estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor, prestando um culto a Ele. Como falei, a nossa palavra é em 1 Reis, capítulo 19, versos 3, 4, 9 e 10. É a continuação do assunto dado nesta manhã, sujeito às mesmas paixões. Desta feita, os versos 9 e 10 serão a nossa leitura. 1 Reis, capítulo 19, versos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Oremos. Pai bondoso, Deus de graça e de misericórdia, neste momento, Pai, abençoa a entrega da Tua santa palavra, em nome e no amor de Cristo. Amém. Nesta manhã, nós vimos que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, como bem escreveu Tiago, em Tiago 5, verso 17. Elias sofre o mesmo que sofremos, tem sentimentos e afeições que também temos. E quando a crise bate à porta de Elias, ele agiu igual. Age cada um de nós. Elias se afastou de relacionamentos que poderiam ajudá-lo. Fazemos o mesmo. Elias desvalorizou a própria vida, caiu numa autocomiseração, pedindo para si a morte, desvaloriza a sua vida. Irmãos, a autopiedade levou 3 homens a pedirem a morte: Moisés, Elias e Jonas. Nenhum deles foi atendido. Estavam agindo sob a influência do desânimo, da insensatez e da compaixão por si mesmo. Agora chegamos ao verso 9. O que ele nos ensina sobre este homem Elias, que tem os mesmos sentimentos que nós temos? O verso diz que ele agiu da seguinte maneira: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então, agindo sob o ímpeto da paixão, Elias deixa o seu campo de trabalho. Ele bateu em retirada, deixa as suas responsabilidades, entra no deserto, do deserto entra numa caverna. Saiu do seu campo de trabalho, levado pelo desânimo. Deixou o seu campo de trabalho tomado pela tristeza. Deixou aquele ministério que lhe foi designado por Deus. A pergunta de Deus é esta: que fazes aqui, Elias? É como se Deus estivesse dizendo, meus irmãos: Elias, seu lugar não é aqui, seu campo de trabalho não é este. Que fazes aqui, Elias? O profeta deixa seu campo de trabalho para entrar numa caverna. Irmãos, podemos desprezar o ministério que Deus tem para nós por causa do desânimo,
por causa de terceiros, por causa de coisas que têm acontecido. Foi o que ocorreu com o profeta Elias. Paulo é um exemplo totalmente diferente. Ele não deixa as suas responsabilidades, não abandona o seu ministério, apesar de tudo quanto tinha passado e que vinha passando. Enquanto deixamos o nosso trabalho, o nosso serviço, porque algo nos aconteceu, porque fizeram isso conosco, porque disseram isso de nós, Paulo procede de maneira totalmente diferente. Ele diz o seguinte: pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 aos Coríntios 9,16. Paulo ele não procura motivos para fugir da obra. Paulo procura razões para se engajar na obra. Em Atos capítulo 20, dos versos 23 e 24, olhem que palavras: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo-me que esperam prisões e tribulações. Não dá vontade de desistir? Você saber que na próxima área, que no próximo campo de trabalho, lhe esperam prisões e tribulações? Mas Paulo continua: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Enquanto pelo desânimo, pelos ataques, pelas ameaças, deixa o seu ministério, tanto eu quanto você, outro, semelhante a Paulo, apesar de tudo, permanece firme e tem o desejo de completar a sua carreira e o ministério que recebeu do Senhor. Irmãos, o desânimo vem, os ataques vêm, as lutas chegam, a pressão, a depressão e tantas outras coisas. Mas não vamos deixar o campo de trabalho. Não vamos abandonar a obra. Por mais que a carne peça, por mais que as paixões e sentimentos humanos digam é hora de parar, você não precisa passar por isso. Olhe para Paulo. Olhe para este homem. Claro, Elias agiu assim, mas não precisamos agir semelhante a ele. Não agiu corretamente e estava tomado pelo sentimento, pela dor, pela pressão, por tudo quanto se sentia sozinho. Mas quando esteve perante Deus, a pergunta foi: que fazes aqui, Elias? No verso 10, achamos a seguinte lição também. Elias, tomado pela paixão, pelo sentimento humano, ele faz transferência de culpa. A situação que ele vive é culpa dos outros. No verso 10 é dito assim: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Elias usa algo muito comum entre os crentes, muito comum entre nós: culpar os outros por sua própria situação. Justificar a sua situação e o que vem fazendo por causa de outros. Bem comum entre nós, bem comum para mim e para você. Por isso, Tiago disse, ele é semelhante a qualquer um de nós. E Elias começa a se justificar, buscando culpar os outros. Desejava dar fim ao seu ministério. Deixou o campo de trabalho culpando os outros. Até quando pediu a morte, ele usou os outros como referencial. Conforme o verso 4.
Elias disse: essa minha condição perante o Senhor é culpa dos infiéis. O que estou vivendo, passando, reclamando, murmurando, querendo até dar fim à minha vida, é culpa de terceiros, é culpa dos infiéis. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, e por isso estou desanimado, e por isso quero morrer, e por isso deixei o meu campo de trabalho. Derrubaram os teus altares, é por isso que estou assim, desanimado, solitário, abandonei relacionamentos, mataram os teus profetas à espada, não quero mais o ministério, desejo a morte. É muito fácil e muito prático culpar os outros por aquilo que somos e que estamos fazendo. Promove alívio repassar a culpa, não é? Dizer que é fraco, que é falho, que errou, que está procedendo assim, que abandonou o seu ministério, que deixou o seu serviço na igreja por causa de outros, do que fizeram ou deixaram de fazer, gera desencargo de culpa. Paulo não deixou a obra missionária, porque Barnabé escolheu Marcos, porque Barnabé não aceitou a sua ideia, porque Barnabé não foi com ele. Davi não disse a Natã que a culpa foi de Batseba, ele não tinha culpa nenhuma. Ou se eu tenho culpa, ela também tem. Os dois erraram, mas quando Natã estava perante Davi, ele não disse: ela me tentou, ela me pegou num momento difícil, eu fui tentado, é o sexo oposto, qualquer um cairia em meu lugar, como nós muitas vezes fazemos. Se Davi, homem segundo o coração de Deus, agiu assim, imagine eu. Irmãos, um erro não conserta o outro. Justificativas, transferências de culpa, abandonar o trabalho, deixar a obra, deixar a igreja por causa disto e daquilo, é agir na paixão da carne. Aprendemos isto com Elias. Deixe a transferência de culpa. Pare de usar os outros como desculpa. Você não faz, como diz o pastor Ebenezer, porque é fraco. Você não vem porque não quer. Você está assim porque você quer. E como diz o pastor George, o crente é aquilo que ele deseja ser. Essa é uma frase que tem muito sentido e muito verdadeira. E Elias, semelhante a nós, deixa o seu campo de trabalho, faz transferência de culpa, mas ainda, no verso de número 10, a gente aprende que ele teve visão errada da situação. Ele diz: e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem, ou buscam a minha vida para atirarem, querem me matar. Ele se acha o único fiel a Deus naquela época. Somente eu fiquei. No verso 18 ele diz a mesma coisa. Elias se acha o único fiel em todo Israel. Não parou para pensar, nem para considerar onde estavam os demais profetas. Agora isolado, curtindo a sua dor, nutrindo-a, magoado, tinha a visão errada e foi presunçoso em sua consideração. A visão errada da situação não leva a considerar as coisas como realmente são. Olha o verso de número 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Tem mais 7.000. Você não está só, Elias. Você não é o único. Você não é o único guerreiro. Tem outros na luta. Não foi somente você que não se dobrou a Baal. Tem mais 7.000 com você. Mas isolado, tendo visão errada, trabalhando somente focado em sua dor, agiu desta maneira. Deus disse a Elias, irmãos, as coisas não são como realmente você fala, Elias. Não são realmente como você pensa.
As coisas, muitas vezes, não são exatamente o que parecem ser, meus irmãos. O quadro da visão errada não deve ser tomado como verdadeiro. Elias estava com uma visão desanimadora das coisas. A visão errada, disse alguém, faz as pequenas montanhas se tornarem grandes. Perdemos o controle da vida e das situações quando temos uma visão errada da situação. Elias não estava agindo do modo certo. Ele estava com a visão deturpada da situação. Cuidado, cada um de nós somos semelhantes a ele e ele semelhante a nós. A visão errada deturpa as coisas, até mesmo a visão da pessoa de Jesus. Os discípulos, numa noite, aguardando a Jesus, sob as ordens dele, estavam no barco, e quando Jesus, que multiplica os pães, o Jesus que ressuscita os mortos, que tem toda a autoridade no céu e na terra, aparece andando sobre as águas, não é Jesus. O medo, o pensamento errado, os levou a dizer, é um fantasma. A visão errada da situação deturpa as coisas. Cuidado com o evangelho cuja visão é, não tem nada demais. Cuidado com o crente com esta visão, é uma visão errada. A visão tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Cuidado com o crente cuja doutrina é, eu não vejo nada demais. Todo este quadro que Elias viveu tem uma razão. Tiago 5,17. Elias era como nós, sujeito às mesmas paixões. Nós somos como Elias, nas paixões e nos sentimentos, e podemos proceder da mesma maneira que o profeta procedeu. Elias teve uma visão errada da situação. Elias deixou o seu campo de trabalho. Elias se afastou de relacionamentos que poderiam ajudá-lo. Elias agiu sem pensar, tomado pela paixão, pelo sentimento, pela carne. Irmãos, um grande servo de Deus, Elias, fugiu assustado. Cuidemos, porque somos semelhantes a ele. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. A Deus toda a honra e toda a glória.